Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estar começando mais um capítulo falando sobre funções e análise gráficas, traduzindo basicamente alguns conceitos de funções envolvendo gráficos e a grande maioria das questões é de uma interpretação de funções gráficas, ok? Questão mais de interpretação do que outra coisa. Vamos lá? Primeiro a gente tem que ver o que são funções, né? A função é utilizada para estabelecer uma relação entre dois conjuntos distintos, normalmente A e B ou x e y. A função determina uma relação entre os elementos de dois conjuntos. Esses elementos de dois conjuntos a gente conhece como variáveis dos conjuntos. Podemos defini-la utilizando uma lei de formação em que, para cada valor de x, temos um análogo valor de f de x. A gente chama x de domínio da função e f de x ou variável y dá no mesmo, potato, potato, de imagem da função. Ou seja, podemos concluir que x é a variável dominante, quem manda da função, e y é a variável que reflete o valor escolhido para x. A gente sabe que numa função o valor de y depende do valor escolhido para a variável x. Então y é a nossa variável dependente e x é a nossa variável dominante ou independente. No exemplo de diagramas, pessoal, a gente pode ver que o diagrama da esquerda, a variável x é o diagrama do domínio. E o diagrama da direita, a variável y, ou f de x, é o diagrama da imagem. A partir dessa definição, é possível constatar que x é a variável independente e que y é a variável dependente. Isso porque, em toda função, para encontrarmos o valor de y, devemos ter inicialmente o valor da variável x. Vamos analisar agora a questão de funções envolvendo diagramas. Cada elemento do conjunto A, o domínio da função, está relacionado a um e somente um elemento do conjunto B, o contradomínio da função. Veja que cada elemento de A está ligado por flechas a um único elemento do conjunto B. Todos os elementos do conjunto B que receberam flechas de A são as imagens dos elementos do conjunto A. Como sobraram elementos no conjunto B, pessoal, B não pode ser considerado o conjunto imagem de A, e sim o contradomínio. Caso todos os elementos de B estivessem relacionados com os elementos de A, o conjunto B passaria a ser chamado de imagem do conjunto A. Então, no popular, se sobra alguém, o conjunto B é contradomínio. Se todos os elementos de B estão relacionados aos elementos de A por flechas, B passa a ser o conjunto imagem de A. Nesse caso, a imagem de cada elemento de A equivale ao quadrado do seu valor. Logo, a lei de formação dessa função pode ser definida por f de x igual a x ao quadrado ou y é igual a x ao quadrado. Já que o elemento menos 3 virou 9, o elemento menos 2 virou 4, o elemento menos 1 virou 1 e o elemento 0 continuou 0, a gente conclui que a lei de formação desses conjuntos é um y igual a x ao quadrado. Encontrar a lei de formação vai ser objeto de estudo nosso mais para frente. Uma pequena questãozinha envolvendo essa questão de diagramas em funções seria essa. Quais dos seguintes diagramas representam uma função de A em B? Nós temos 4 diagramas. Vamos seguir no sentido horário a partir do canto superior esquerdo. A primeira imagem no canto superior esquerdo, a gente pode concluir que é uma função, pois cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Então, é função de A e B,
E a gente pode classificar o conjunto B como sendo o contradomínio de A, já que sobra um elemento 4 em B não associado a nenhum elemento de A. Então a primeira é a função. No canto superior direito, a gente vai concluir que não é uma função de A em B, já que um dos elementos de A, do conjunto dominante, não está associado a nenhum elemento do conjunto B. Logo, a imagem do canto superior direito não é função, vamos eliminar ela da nossa imagem. Seguindo, a imagem do canto inferior direito, a gente pode concluir que também não é uma função, já que o elemento 4 está associado a dois valores do conjunto B. E por definição, cada elemento do conjunto dominante tem que estar associado a um único elemento do conjunto contradomínio ou imagem. Então a imagem do canto inferior direito também não é função. Tchau, tchau para ela. A imagem do canto inferior esquerdo a gente pode associar e dizer que é uma função, já que todos os elementos de A estão associados a um elemento de B. Davi, mas todos estão associados ao mesmo elemento. A gente pode ter vários elementos X associados a um mesmo elemento Y. Eu não posso ter um elemento X associado a mais de um elemento Y. A função desse diagrama a gente pode associar que é um y igual a zero. Independente do valor de x, o valor de y vai ser zero. E já que é função, a gente pode dizer que o conjunto B é um conjunto contradomínio de A, já que está sobrando dois elementos em B não associados a nenhum elemento de A. Então deu para perceber como é que a gente faz uma caracterização de funções através de diagramas? Somente seguindo as regras. É óbvio que, forçando um pouquinho a barra, eu posso pedir a lei de formação. No de cima, a gente pode dizer que a lei de formação é x menos 2, né? Já que 2 virou 0, 3 virou 1, 4 virou 2 e 5 virou 3, a gente percebe por um raciocínio lógico que a função é f de x igual a x menos 2. E na imagem de baixo a gente também percebe por lógica que a função associada é um f de x igual a zero. Independente do valor de x, o valor de y vai ser zero. Conclusão de funções em diagramas: cada elemento do conjunto A deve mandar somente uma flecha para o conjunto B, para a relação se tornar uma função. Jamais um elemento de A pode mandar duas flechas ou deixar de mandar uma flecha para o conjunto B. Agora nós vamos entender, vamos dizer assim, algumas questões envolvendo a função na forma gráfica, ou seja, a função no plano cartesiano, no eixo das abscissas, eixo horizontal x, e no eixo das ordenadas, eixo vertical y. A gente brinca dizendo que o eixo de x é o eixo das abscissas. Abscissas só pode ser x. Se você sabe que a abscissa é x, analogamente você sabe que a ordenada, ou como a gente chama as ordinárias, é o y. Domínio, imagem, zero da função, funções positivas e negativas e funções crescentes e decrescentes é o objeto do nosso estudo agora. Graficamente falando, quando queremos saber o domínio, devemos olhar para o eixo x da variável dominante. E quando falamos em imagem, devemos olhar para o eixo y da variável imagem, da variável dependente. Quando eu quero saber o zero ou os zeros da função, pessoal, eu, na verdade, estou querendo saber quais os valores de x cujo f de x vai dar zero, ou os valores de x cujos valores de y serão iguais a zero. No popular, eu quero saber aonde o gráfico intercepta o eixo das abscissas, o eixo horizontal. Se tocou uma única vez, nós temos um zero.
se tocou mais de uma vez, nós temos os zeros. E se não tocou o eixo horizontal nenhuma vez, essa função não tem zeros, ok? F de x maior que zero é que a gente querer saber quando a função é positiva. A função será positiva quando os pontos do gráfico estão situados acima do eixo x. A função é positiva quando a imagem y é positiva. Analogamente, a função é negativa quando os valores de y são negativos, ou seja, os pontos do gráfico situados abaixo do eixo x. Não confundam função positiva e negativa, pessoal, com função crescente e decrescente, que são diferentes. Positivo acima de x, negativo abaixo de x. Agora vamos analisar quando as funções são crescentes ou decrescentes. Matematicamente falando, f de x é crescente quando x1 for maior que x2 e, analogamente, f de x1 for maior que f de x2. No popular, se o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Elas se mantêm proporcionais, logo, elas são crescentes. Analogamente falando, f de x é decrescente quando nós temos um x1 maior que x2 e um f de x1 menor que o f de x2. Traduzindo, se o valor de x estiver aumentando e o valor de y estiver diminuindo, a gente classifica nesse intervalo a função como decrescente. Vamos analisar um exemplo para a gente ver. Veja essa função proposta. Se eu peço para vocês o domínio dessa função, eu quero os valores que a variável x está assumindo nesse gráfico. Lembrando que graficamente o pontinho preto representa a inclusão do valor e o pontinho aberto representa a exclusão do valor. Colchetes para dentro inclui, colchetes para fora exclui esse valor. Nós podemos concluir que o domínio dessa função, o x está indo do valor 0, inclusive, ao valor 4, inclusive. Podemos representar por colchetes 0 a 4 fechados, ou algebricamente, como x pertence ao conjunto dos reais, tal que o valor de x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4. Vendo a imagem, nós podemos analisar agora quais os valores que a variável y assumiu. Reparem que os valores que a variável y assumiu estão dentro do intervalo 0 até 2, incluindo esses limítrofes. Então, é colchete fechado de 0 até 2. Quais são os zeros dessa função? A função toca no eixo x, eu esqueci de colocar umzinho ali. Esse zero da função são 3 zeros que essa função assume. O valor de x igual a 0, o valor de x igual a 2 e o valor de x igual a 4. São os 3 pontos em que o gráfico toca no eixo das abscissas. Essa função ela vai ser crescente em 2 intervalos. O x variando entre maior que 0 e menor que 1, veja que a função está crescendo. O x variando maior que 2 e menor que 3, o gráfico também está crescendo. Nós temos 2 intervalos onde a função é crescente. Podemos perceber que uma outra maneira de concluir. Por que sempre aberto, pessoal? Porque no ponto 1, o valor de x deixou de crescer. Ele passa a partir dali de diminuir. Se é maior que 0 e menor que 1, representando por colchetes, os colchetes estão indicados para fora. Ela é crescente quando ela pertence nos colchetes abertos entre 0 e 1, união com colchetes abertos 2 e 3. Ela será decrescente agora entre o intervalo de x maior que 1 e menor que 2 e entre o intervalo de x maior que 3 e menor que 4.
Então, nós temos o x pertencente aos colchetes abertos 1 e 2, união com os colchetes abertos 3 e 4. Veja que a partir desse gráfico nós determinamos o domínio, a imagem, os zeros da função e os intervalos em que essa função é crescente ou decrescente. Vamos pegar mais um exemplo, um gráfico agora de uma função do primeiro grau, já que uma função afim do primeiro grau é sempre representada por uma reta. Qual seria o domínio dessa função? O x está variando, incluindo os limítrofes de menos 2 a 2. Já que o ponto está fechado, nós incluímos esses limites. Podemos representar algebricamente por d de x sendo x pertencente ao conjunto dos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2 e x é menor ou igual a 2. Podemos verificar então que a imagem, o valor de y, está variando, incluindo os limítrofes de menos 4 até 4. O zero dessa função, o único ponto onde o gráfico toca, intercepta o eixo das abscissas, é o ponto x igual a zero. Ela toca na origem do gráfico. E podemos concluir que essa função ela é estritamente crescente, né? Pois em todo o gráfico, ela função à medida que o x aumenta, o valor de y também aumenta. Nós temos que a função é crescente no intervalo entre menos 2 e 2, x sendo maior que menos 2 e x sendo menor que 2. Algebricamente, também pertencente aos colchetes abertos menos 2 e 2. Agora, uma questão que às vezes vocês confundem e que vocês devem ter visto, se salvo não me engano, no 8º ano, é determinação de domínio a partir de funções. Eu quero somente o domínio quando eu dou a função e não o gráfico e nem o diagrama. Por exemplo, qual é o domínio de x quando y é igual a 3 sobre x? Vocês chamavam isso no 8º ano de restrições. Quais são os valores que a variável x pode assumir estando na forma de um denominador de uma fração? Vamos analisar. O denominador de uma fração tem que obrigatoriamente ser diferente de zero, pois não existe uma divisão por zero. A gente sabe que um número dividido por zero, matematicamente, não existe. Então, a gente pode verificar que, nesse caso, x pode assumir qualquer valor real diferente de zero, para que 3 sobre x seja possível. A gente pode concluir, então, que o domínio dessa função são os reais não nulos, ou seja, R asterisco. Uma segunda função, eu tenho y sendo igual a raiz quadrada de x menos 4. Vamos ver quais os valores que a variável x pode assumir nessa função. No conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo, somente no conjunto dos complexos, que a gente não viu até o momento. Então, vocês concordam que o nosso radicando x menos 4 obrigatoriamente tem que ser não negativo, ou seja, maior ou igual a zero, para que essa função seja possível. Se x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero, nós concluímos que o valor de x obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a 4. O nosso domínio em intervalos de colchetes inclui o 4, e se é maior ou igual a 4 é aberto e infinito, pessoal, positivo. Por que aberto? Porque eu não sei qual é esse limite. Algebricamente, o domínio de x será o x pertencente ao conjunto dos reais, tal que x é maior ou igual a 4. Então, nessa aula, a gente viu a questão de funções em diagramas, as funções gráficas identificando o seu domínio, a sua imagem, os zeros da função, quando elas são positivas e negativas, e quando elas são crescentes e decrescentes. E 2 exemplozinhos de
responder o domínio a partir de uma função numeral, algébrica. De funções, pessoal, nós só temos essas 6 para estudarem esse ano. Classificação geral que nós vimos hoje, nós temos a função afim ou do primeiro grau, que é representada por uma reta, a função quadrática ou do segundo grau, que é representado por uma parábola, a função modular, que a gente relembra o que vocês viram no primeiro ano sobre módulos, brincadeira, retiro o que eu disse, a função exponencial, que é representada por uma curva assíntota, a função logarítmica, revendo o primeiro ano de novo, e as funções trigonométricas, também revisão do primeiro ano. Nós vamos estudar cada uma dessas em uma aula apartada, ok? Me despeço. Au revoir.